Bom dia, boa tarde, boa noite, você que vai nos acompanhar. Está no ar o programa Logos, um podcast de debates e ideias. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Bruno Fagundes. Bruno Fagundes é artista, grafiteiro, pesquisador, historiador e também as áreas de interesse dele é teologia, arqueologia, história e tudo que tem a ver com humanidades. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem atual. O tema do programa de hoje é: a internet pode nos afastar de Deus? Você é ateu? Quem sabe vai falar, pô, esse programa não é para mim. Fica que a gente vai falar coisas interessantes e até como uma segunda proposta de tema, a gente poderia colocar: a internet pode nos afastar da minha espiritualidade? Porque a pessoa pode não crer em Deus, mas alguma espiritualidade, alguma encontro consigo mesmo, ela tem que ter, né? Eu tenho um professor que ele diz que ele foi pedalar, chegou num pico de uma montanha, sentou e viu o sol nascer, e ele disse que teve todo um clima que ele vai definir como algo de espiritualidade, embora que ele não fale muito de Deus. Então, assim, é, Deus e espiritualidade a gente pode nem sempre colocar como sinônimo, mas a internet pode nos afastar de Deus ou da espiritualidade? Esse é o tema. E aí eu já queria já introduzir uma pergunta já para o pau quebrar já mesmo, né? Hoje alguns teóricos falam de pecado digital, então com essa alcunha, com essa palavra, né? Então, Brunão, você que pesquisa teologia, existe pecado digital ou apenas novas formas de pecados já antigos? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite aí. Depende do horário que você estiver vendo esse podcast. Um prazer estar aqui no programa Logos com meu amigo, meu irmão em Cristo, meu irmão na vida. Vamos lá, pergunta. O pecado, ele está cravado na essência do ser humano, desde os primórdios, desde quando o ser humano existe, né? O pecado inicial. Mas vamos aonde interessa. O pecado digital, ele é constante, ele existe e ele afeta não somente a igreja, mas ele afeta a sociedade. Nós temos hoje muito acesso à informação. A informação ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, então nós temos como observar isso. Aonde que eu consigo chegar com isso? Onde que eu consigo responder essa pergunta? É, no mundo cristão mesmo, tá? Nós temos hoje igrejas virtuais, nós temos igrejas físicas com canais virtuais. Tem a sua parte, a parte boa disso, tem pessoas enfermas, pessoas que estão em hospital que não vão conseguir ter acesso à igreja física, então elas têm acesso à igreja digital, a cultos online. Isso é muito importante, isso tem que existir. Só que isso também ele abre um parêntese, Wagner, que é engraçado, que é hoje nós temos até site de fofoca, né? Gospel. Isso nos anos 80, nos anos 70, isso não existia. Para você ver uma pregação de um pregador, você teria que ir numa igreja onde esse irmão ia congregar. Então vamos lá, a questão do pecado. Isso influencia na igreja, porque o acesso à informação, ele não se limita. Se espalha fake news, se você acaba absorvendo conteúdos ao quais não é desejável. Às vezes nós pesquisamos alguma coisa na internet e o algoritmo ele nos transborda com informações que não são relevantes. E isso pode nos levar a pecar. Isso pode nos levar a pecar numa transmissão de fake news, isso pode nos levar a pecar nos tirando do foco do que a internet pode nos mostrar. A internet ela pode ser usada para o bem, mas ela pode ser usada para o mal também. E usando para o mal, nós estamos pecando, nós entramos em pecado. Essa é a minha visão sobre a internet. E para a juventude, principalmente para a juventude, que não escapa. Jogos, o cristão ele tem vida.
ele tem. Muitas pessoas acham que o cristão ele é fechado dentro de uma bolha, né, Wagner? Que ele não faz nada. Mas o cristão ele tem vida social. Ele estuda, ele trabalha, ele tem lazer. E isso pode afetar aquele jovem que participa de jogos online, jogos de. Existem. Me fugiu o nome, tem um jogo que estava, né, estava sendo investigado por atrair as crianças para ir inserindo em páginas de conteúdo explícito, né, de sexualidade, de pedofilia. Então isso é perigoso tanto para a sociedade não cristã, aqueles que né, não congregam, não são cristãos, quanto para o público cristão. A igreja ela não está livre do pecado digital, então nós temos que estar atentos, olhar dentro da nossa casa, olhar dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, porque a igreja também é um local social. E no local social hoje nós não temos como escapar da internet. Nós precisamos da internet para um uso social. Então nós temos que estar sempre observando esse tipo de conteúdo ao qual nós estamos consumindo para que não entramos no pecado digital. Muito bom. Já fez aí uma bela introdução do assunto. Eu acho que o jogo que você estava falando é o Fortnite, né? Fortnite. Acho que é Perfeito. esse o jogo. É, eu, eu, Me fugiu esse eu, nome. eu compreendo aí a colocação, até fazer um contraponto para a gente fazer uma reflexão. A internet no Brasil ela tem desde 89 nas universidades, né? Só que não era aberta à grande massa, ao grande público, né? Vamos dizer assim. Aí, salvo engano, em 95 ela já está nas empresas, no comércio, e aí ela vai se difundindo, né? E é interessante perceber que aí quem vai pegar isso daí, você pega a geração de 95 a 2010, é chamado geração Z, né? E de 2010 até 2024 é a geração Alpha, e agora os nascidos de ano passado, 2025, é chamado geração Beta. E é muito louco isso, porque você fala com a galera da geração Z, que é o pessoal de 2010, e o pessoal da geração Alpha, que já é o pessoal aí mais recente, o que que acontece? Você fala que do mundo sem internet, eles não conseguem imaginar. Eles não conseguem imaginar, né? Inclusive, eu acho que rede social, embora a internet está desde 95, rede social ela demorou ainda mais para chegar, né? E aonde eu quero chegar com isso? Se a gente for analisar que o pecado é algo inerente lá, se pegar a teologia cristã, é algo que vem lá de Adão e de Eva e tal, eu tenho a ideia aqui que o ambiente ele muda, mas a natureza humana é a mesma. Sim. Então a internet, de certa forma, ela só potencializou ou facilitou o alcance desse, digamos assim, erro humano, erro ou desvio moral humano. Porque se fosse só a internet, a gente poderia dizer que antes de 95 tava todo mundo bom, né? Tava todo mundo bem, né? E não, e antes já tinha todas essas mazelas. Embora eu concorde com você, a internet tem piorado, inclusive com esse exemplo que você citou de um cara que é ligado a uma rede de pedofilia usar um jogo como Fortnite ou outro jogo para atrair vítimas. Pô, olha o nível que a coisa chega. E isso mascaradamente, Wagner, desculpa o corte, mas isso mascaradamente atrai o público cristão, né? Porque o É, cristão ele não está isento disso, ele porque está tá na num, internet também, ele né? tá num Tá na... convívio. E, infelizmente nós sabemos que a realidade cultural dos nossos pais, não, meu pai e minha mãe, ele nunca teve essa preocupação comigo de ficar olhando minhas redes sociais, porque não tinha. Sou de 88. Eu tenho 37, vou fazer 38 anos agora. Eu não tinha celular, então não tinha essa preocupação. Hoje em dia tem que ter, é necessário que tenha, porque vem mascarado de uma forma delicada, né? Joguinho, inocente, e ali pode criar uma situação muito, muito ruim aí.
Muito bom. Mas, Brunão, o que que acontece? Você já deu uma introdução aí, já deu uma ideia do seu pensamento, mas na tradição cristã tem a ideia de uma batalha entre o bem e o mal, né? Luz e Perfeito. trevas, é, Deus, né? E o diabo. E isso é chamado de batalha espiritual, né? Na fé cristã. Você entende que a internet pode ser então um novo campo para essa batalha espiritual acontecer? A internet, ela não só pode ser, como ela é e ela vai continuar sendo. Um grande campo de batalha espiritual, um, um local muito, muito propício, né? A, por quê? Muito propício à promiscuidade, muito propício ao pecado. E o pecado, ele é às vezes velado, e muitas vezes. Então, é um local de batalha, de muita batalha espiritual, ao qual nós temos que nos atentar a fatos de consumação, o que consumimos e o porquê consumimos. Existem muitas páginas hoje na internet que são voltadas a coaches, né? Muitas páginas de internet com coaches, com ensinamentos alguns ensinamentos para você ser um melhor profissional, para você. E isso, ele pode. Eu creio que se você não. Creio não, tenho certeza. Se você não tiver uma absorção correta desse tipo de informação, você acaba entrando em pecado. Porque você vai criar batalhas dentro de você. Por que que eu não sou, por que que eu não sou rico? Por que que eu não fiquei rico? Se o cara tá falando aqui que. E isso acontece. Nós vemos pessoas que têm para si hoje como ideal o que a internet oferece. E aí a pessoa ela cria uma batalha espiritual dentro dela. Eu tô falando do cidadão comunidade, tá? Não tô falando como sociedade. Ele cria aquela batalha. Eu sou um fracassado. Eu sou um. Se você não tomar cuidado com o que você vê na internet, você se frustra. E isso vai causar conflitos espirituais na sua vida. Você vai achar que você não é um bom cristão, que você não está sendo um cara correto, porque talvez o cara ele faz teologia, ele vê alguma coisa que ele. Ele vê uma outra pessoa explicando de uma outra forma, ele acha que ele não alcançou aquilo. E eu tô falando isso, Wagner, porque nós conversamos muito sobre isso, eu e você, e eu já vi. Já vi pessoas no meu meio acontecer isso, criar batalhas espirituais por causa de consumo excessivo de internet. Muito bem. Eu vejo o seguinte: o ambiente digital ele tem algumas características. Uma delas é que ele vai mexer com a sua mente, o imaginário. Sim, Ele vai mexer com a sua mente. Outra delas é que ele vai instigar desejos. Não é à toa que as big techs investem tanto em- nessa questão. Bem aquela série Black Mirror, né? Pô, você fala, tô a fim de comprar um carro. Pô, daqui a pouco chega a propaganda de um carro, mano. Você fala, pô, como assim, cara? O cara tá me espionando. Então, tipo, é uma forma de mexer com o seu desejo. Ela molda a identidade das pessoas perfeitamente. e ela cria narrativas, né? Daí vem as fake news. Então, a minha conclusão é que ela pode sim ser uma batalha espiritual no campo digital, porque eu vejo que a internet ela faz três coisas, no mínimo. Ela informa, ela tem um caráter informativo, ela traz informação, né? Tanto é que o jornal escrito tá praticamente migrou pro digital, né? É mais fácil o cara acessar o Estadão no digital do que o jornal impresso. Então ela informa. Ela acaba formando, tem a questão de formação, ela forma. Né? Você hoje tem tutorial de tudo. Né? Quando você faz um tutorial, você está treinando pessoas. Né? Exatamente. Mas ela também deforma. Sim. Olha que interessante. Ela informa, forma, mas também deforma. E essa parte do deformar que eu acho que é o grande perigo. Grande perigo. Mas caminhando aqui, não tem como falar de internet e não falar de rede social, né? Sim. Então,
no seu modo de ver, Brunão, como que as redes sociais elas potencializam o pecado? Pergunta boa, pergunta ótima. A potencialização do pecado como um todo, tá? Porque a gente brinca, né, que não existe pecadinho e pecadão, né, Varão? Pecado é Sim, pecado, né? sim, sim. Pecado é pecado. É, um, um ponto que eu acho que é importante de nós entendermos é o quão o quão a igreja, o mundo cristão, está ligado às redes sociais. Onde eu quero chegar com isso? Você tem, numa igreja, você tem 1.000 membros. E desses 1.000 membros, você tem ali 800 membros que têm rede social. Tem aquele pessoal um pouco mais de idade, mas os veteranos, né? Os veteranos aí que não tem muito acesso, mas o público jovem. Se algo acontece com alguém, um, né? Tô encenando, né? Trazendo para uma cena aqui no. Se algo acontece com alguém de pecado, há uma potencialização. Do que? Da informação. O irmão ele teve uma vida a vida inteira, um ministério perfeito, um ministério correto, bom pai, bom marido, só que aquele irmão ele errou. Por alguma coisa, ele teve um momento da vida dele, ele errou. A internet, ela tem o potencial de destruir a vida da pessoa. Seria um amplificador, né? Potencialização. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que a gente não levanta ninguém com a língua, né? A gente levanta as pessoas esticando a mão. E isso dentro da igreja, isso dentro da sociedade acontece. Aí eu vou concluir. Por quê? Porque as pessoas vão comentar. Ou as pessoas vão comentar positivamente sobre o que você fez, ou elas vão comentar negativamente. No ambiente cristão, você tem as duas vertentes também. As pessoas elas podem comentar, pô, irmão, vamos ajudar. E elas podem também destruir uma vida. E isso acontece. E nós sabemos que isso acontece. Tem pessoas que cometem suicídio por escândalos, sejam elas do mundo cristão ou não. As pessoas cometem suicídio, as pessoas cometem feminicídio, as pessoas cometem adultério, perseguições, calúnias por essa potencialização, né, que as redes sociais têm em propagar informação. Essa informação ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Aí não vou entrar nesse ponto de fake news, mas da potencialização da informação não ser feita de forma correta. Então nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Eu sou um cara que eu consumo muito a internet, eu uso muito a rede social, só que eu tento peneirar, eu tento filtrar ao máximo o que eu consigo aí para que para absorver melhor, porque é difícil. Nós vivemos num mundo de muita informação. Cara, muito bom. Agora eu queria pôr um ponto aqui. Olha que interessante. Eu acabei de falar, né, da geração Z, que ela é de 95 a 2010. Então, essa geração Z, em 2010, ela estava aí, é, assim, adolescentes, vamos dizer assim, é, ainda iniciando a vida. E você vai observar que 2010 você tinha só o Orkut. O Orkut ele vem lá em 2003, né? Sim. Então, predominantemente, quem usava o Orkut era um pessoal que eles não tinham internet antes, não tinham redes sociais antes, pessoal mais velho, e começou a usar o Orkut, certo? E parece que não tinha tantos BO, né? Não sei se você tem essa noção. Sim. Já quando vem o Facebook, já é 2008. 2008. Essa mesma geração Z aqui já estão jovens já. Já estão já. E aí você já tem uma boa galera da geração Z no Facebook. Aí parece que o modo de usar a rede social ela começa a mudar. Não sei se você tem essa dimensão. É, Muda e, totalmente. e, e, e hoje você vai vendo, aí você depois vai surgindo as outras aqui, eu até
até anotei aqui. Aí você tem 2008 Facebook, 2009 Twitter, 2012 Instagram, 2018 TikTok. Quando você vê aqui no Instagram 2012, você já fica assim chocado com o que você vê, né? E detalhe, o Instagram ele nasce com a proposta de incentivar a galera que é fotógrafo, é uma perspectiva mais de foto, né? Mas parece que ao longo do uso ela vai sendo desvirtuada. Então eu percebo que até quando a gente fala de rede social, a gente pode dizer que depende de quem é a faixa etária que está usando essa rede social. E que muitas coisas que a gente vê que choca a gente, e aí eu não tô jogando todo o BO nas costas dos mais jovens, mas nem sempre, vou dizer assim uma frase dessa forma, nem sempre são os mais jovens, mas sempre tem os mais jovens. Nem sempre são, mas sempre tem Mas, alguma coisa que você fala, cara, como é que pode? E aí, só para fechar essa pergunta, você vai no Google Imagens, você joga lá os 7 pecados capitais do mundo digital, aparece várias ilustrações e tal, e eu acho interessante. Eu não sei quem criou isso, quem bolou isso, mas o cara coloca assim: pecado da gula. Aí vem um símbolo do iFood. Eu tô falando porque tá, né? O iFood não vai vir atrás de mim, porque isso aí tá no domínio público, tá na web isso daí, né? Aí o cara coloca pecado da ira. Aí aqui é o Twitter, que na verdade virou o X, né? é, Pecado da luxúria, Tinder. Pecado da inveja, o Facebook. Pecado da preguiça, Netflix. Pecado da soberba, o LinkedIn. E pecado da vaidade, o Instagram. Cara, faz sentido é total. muito isso, cara. Faz sentido E total. tem um influenciador digital, que é o Thiago Fonseca. Ele é um cara que faz um. Ele é tipo. Não sei se ele é um coach, não sei como é que eu posso denominá-lo e tal, mas ele fala muito de como você impulsionar nas redes e tal. E aí um dia eu assisti uma live dele, uma palestra, né, tal. E aí ele falou assim, ele tava falando do Instagram, cara. Aí ele falou assim, pô, o Instagram, ele resume aos numeral 6, né? C de casa, né? Aí eu falei, pô, 6C, o que que ele quer dizer com isso? Aí ele falou, nunca mais esqueci. Ele falou, o que que viraliza no Instagram? Aí ele falou, tudo que começa com C. Aí ele falou assim, é corpo, ou seja, a pessoa vai lá, o cara saradão, tirar uma foto do corpo, a mulher lá gostosona, tirar uma foto do corpo. Aí ele colocou lá carro, o cara tá com um carro importado, um carro que acabou de lançar, um BYD King, sei lá, uma BMW nova e tal, né, certo? Aí o cara, ele coloca lá casa. Você vê que tem cara que viraliza lá, tem umas imobiliárias aí que tá estourada no Instagram que o cara vai lá filmar mansões. Ó, aqui alto de Mariporã, aqui, ó, tá alto de não sei da onde, tá essa mansão, não sei quantos milhões aqui, o cara filma lá tal. Sim. Aí ele coloca lá comida, ou é fazendo comida, ou é comendo comida, ou é postando uma comida atípica, que não é tradicional brasileira. Aí ele coloca lá criança, uma criança fofinha, bonitinha, fazendo arte, né? Fazendo pum, sei lá. E cachorro, que é os pets. Ele falou: 6C, você postar isso aí, você viraliza na internet. Muito bem. Aí depois eu fiquei, né, repassando isso na minha mente, analisando. Cara, resumo: o que viraliza é o que é fútil. Exato. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. O 90 que por... viraliza é o que é fútil. 90%, irmão, das coisas que tem impulsionamento na internet não serve pra nada. Não serve pra nada. Não vai te trazer um benefício acadêmico, não vai te trazer um benefício espiritual, não vai te trazer um benefício pro teu lar. E não tô me isentando, não, porque algumas coisas, dentro de uma proporção saudável, a gente consome. Que é, né, meu, eu não assisto só podcast cristão. Pronto, um ponto. Só que tem Sim. alguns podcasts que não são cristão muito bons e tem uns que não Só que olha servem que pra nada. interessante, Brunão. Você assiste podcast, eu também assisto. Cara, hoje o que viraliza no podcast é os cortes, cara. É. Às vezes um Porque podcast de 3 horas vai ter uns cortes essa que vai. aí, a geração TikTok, né? Porque é o seguinte, como eu disse, TikTok 2018, né?
Aí, qual é a geração aqui de 2018? É a Alpha, né? Que é de 2010 a 2024, certo? Essa geração, cara, olha que muito louco. Eu fui assistir Batman no cinema. Não gostei. E eu sou fã do Batman, mas esse ator aí não deu certo. Mas o que eu fiquei maluco, cara, aqui na fileira da frente, eu assistindo Batman com a minha esposa e tal. Faz tempo que eu não vou no cinema, né? Então é esse último Batman mesmo. Tinha uma fileira inteira de jovens, cara, cada um com o celular na mão, no meio do filme. E não tava assistindo o filme. Um na rede social, o outro jogando joguinho. E eu olhei para aquilo, cara, eu falei, cara, eu tô velho mesmo, cara. Porque como é que você vem no cinema, você não presta atenção no filme, você não coloca o seu celular no modo avião, e você tá mexendo no celular, cara, que vício é esse, cara? Meu irmão, Sendo que o cinema já é arte. sim, você já vai ali para consumir aquilo, E isso. para ter sua atenção E naquilo. por que que eu falei geração TikTok? Porque o conteúdo cada vez mais enlatado e mais curto. Então, até um podcast, o cara vai lá, pô, 3 horas, não vou assistir. Deixa eu ver o corte. Aí o cara vai num corte de 1 minuto, e aí, baseado naquilo, ele já quer fazer uma conclusão do bate-papo que rolou. Pô, cara, você nem assistiu o podcast inteiro. Você tem que assistir pra você entender o que rolou. Sim, Então, eu vejo, além da questão espiritual, eu vejo um retardo intelectual também. na questão da internet, cara. Sim. É, tá difícil. Conteúdos vazios, né, irmão? Conteúdos vazios, vazios. Completamente vazios. Dentro disso, tem uma pergunta boa aqui. A internet, então, pode ser considerado um novo Deus? É uma pergunta boa, bem complicada e boa. Não pode ser como já está se tornando para algumas pessoas. A internet ela está se tornando um meio de autopromoção e de espiritualidade. Ô Bruno, onde você quer chegar com isso? A internet ela tá sendo usada em várias esferas. Agora eu vou entrar no ponto espiritual, em várias esferas espirituais, tá? Nós temos diversos canais na internet, com respeito, deixando bem claro aqui, com respeito a todas as religiões, né? Que dividem, né? Mas nós não podemos deixar com que a internet implante para nós que algo que nós não gostamos está correto. Isso eu estou falando no ponto espiritual da coisa. Então nós não podemos. Você não pode. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala referente a pontos espirituais na internet, porque você pode ser processado, você pode ser atacado por algo que você não. Você tá apenas expressando sua opinião, você não está. Então a pessoa fala, não, mas o meu Deus, e eu vou na internet falar que o meu Deus, ele é o certo e o resto não existe. E isso não está acontecendo de uma forma legal. Então, as pessoas elas não estão usando a internet para promover algo que elas creem de uma forma sábia. Elas estão usando a internet para né, para não vou dizer mistificar, mas endeusar algo pessoal delas. Então elas estão tornando a internet o próprio Deus, porque elas estão seguindo aquilo que a internet impõe para elas fazerem. Aí volta um pouco naquilo que eu disse. O padrão de marido perfeito, o padrão de mulher perfeita, o padrão de mulher que a sociedade quer, o padrão de homem. E Jesus ele caminhou completamente ao oposto de tudo isso. Não vou entrar nessa questão, né? Como eu disse, cada um tem a sua, mas nós não podemos. Se Jesus ele existisse hoje, ele não teria rede social, irmão. Ele não teria nem celular, pode ter certeza disso. Forte, hein? Isso é Ele não forte. teria. É de se pensar. Ele não É de teria. se pensar. Brunão, a gente tá hoje com café, programa Logos. Coloca café aí, né? Senão vão pensar que Opa. é figurativo, que é fake, né, meu? É, Café. café no bullying, meu irmão. Mas, Brunão, valeu. E você aí assiste o programa, toma um cafezinho em casa também. Mas, ó, o que que acontece? Quando eu pensei e bolei essa pergunta, tem uma série que eu assisti, tudo que é série que envolve religião é tema de meu interesse. Bacana. E tem uma série que é American Goods, em tradução mais livre, Deuses Americanos.
E nessa série, Bruno, tem um personagem que é o Technical Boy. E ele é a personificação desses jovens aí, cara. Que o Technical Boy é um moleque, certo? Que ele representa o quê? A internet, a rede social e a cultura digital. E qual que é o perfil psicológico e simbólico dele? É um jovem arrogante, certo? Vaidoso narcisista, é estável emocionalmente, materialista e pragmático, imutável. Sua aparência muda ao longo da série várias vezes, né? E o que que ele quer? Fazer uma crítica social. Ele quer, com esse personagem, né? Essa série é baseada num livro e tal, dizer a dependência humana à tecnologia. E aí, quando eu pensei se a internet pode ser um novo Deus, para alguns jovens ela já se tornou um Deus. Sim, sim. E é uma sacada da hora dessa série que esses novos deuses eles vão brigar com os antigos. Sim. Os antigos na série é retratado como obsoleto e tal, ninguém quer mais fazer oferenda. A oferenda é a internet quando o cara tá conectado. E a internet ela vicia porque é dopamina rápida, né? Então tem gente que se posta uma foto e não tem um like, a pessoa entra em parafuso, cara. E E é o que as pessoas acham que é o sentido da internet, né? Aí entra aquela questão da internet ser usada para o bem ou ser usada para o mal, né? Ó como que ela gera, ó como que ela gera pecado. Ela gera pecado de ódio, de raiva, né? De amargura, né? Sentimentos aí ruins. eu vou dizer, olha só, pega essa visão. Se você mede seu valor por curtidas, organiza sua vida de acordo com uma aprovação digital, sente ansiedade quando você não está conectado, é você se tornou um idólatra digital. Forte, hein? É, cara, Forte, forte. você tá levando a sua vida de acordo com o mundo digital. Brunão, essa é boa, hein? Quem tá discipulando quem? Quem tá discipulando quem? O cristão aqui. A internet ou a igreja, ou a fé, a religião, os pastores, os padres, enfim. Quem tá discipulando essa turma? Esses fiéis. Vamos lá, meu irmão. É, inclusive o meu discipulado, ó. Ó quem me deu, tá aí, ó. Wagner que me deu o discipulado aí, me levou ao batismo em águas aí. Tamo aí. Sou muito grato pela vida dele por isso. É, o dis- os discípulos de Cristo, eles seguiam e eles acreditavam no que Cristo os ensinou. E o próprio Cristo deixou bem claro que o que vem de mim vocês vão saber, o que não vem de mim. Trazendo, né, para um contexto moderno, para as palavras mais modernas. O que vem de mim vocês saberão, o que não vem de mim vocês também saberão. Então, eu acredito que aqueles que são discipulados na igreja, que conhecem a igreja, que caminham na igreja, que caminham na fé, que congregam, eles têm o seu discipulado e eles têm que tomar cuidado para não serem rediscipulados por um falso cristianismo digital. Sim. Agora, aquele que não vai à igreja, que não conhece, às vezes não é porque não quer, não é porque é ateu, é porque não teve de família, não. Não é uma tradição de Eu não família. posso dizer que esse está sendo. O meu ponto de vista, Wagner, eu não posso dizer que esse está sendo discipulado pela internet, porque ele não conhece o, o discipulado da igreja, como você tem que fazer ali, é, quais são os atos de se congregar, quais são, né, quais são os mandamentos que Deus pede que nós seguimos, que Jesus nos ordenou. Então, cria-se um muro, né? Vamos lá, o muro de Berlim, né? Tem um muro. Sim, É sim. o norte e o sul. Essas pessoas, elas estão sendo conduzidas e estão sendo inseridas naquilo que a internet vai mostrar para elas dentro de um contexto cristão da internet. Um exemplo. É forte, é pesado o que eu vou falar, mas eu vou ter que falar. Eu já vi coisas na internet absurdas, que tem teorias, eu acho que o irmão já ouviu falar sobre isso, que é muito mais estudioso que eu, que Jesus Cristo poderia ter uma chance de Jesus Cristo ser homossexual, por causa da afinidade de Jesus com João. João, o apóstolo, né, exilado em Patmos. Certo. Então, olha, ao meu ver, né, olha a loucura que a internet causa
E uma pessoa, isso pode levar uma pessoa a crer nisso. A internet aí nesse ponto é que ela democratizou a opinião pública, né? Então qualquer um Sim, com o smartphone na mão vai lá e posta o que quer. Não tem exatamente. mais filtro, né, cara? Não tem. Cara, é muito louco isso. E, inclusive, Bruno, aí a gente tá falando de gerações, os mais jovens que assistem esse programa, não se sinta ofendido, mas que possa você usar isso como uma reflexão, certo? Sim, sim. Que os mais velhos, por exemplo, iam acessar um conhecimento, cara, tinha que ter lá uma Barça. O que que é a Barça? Você precisa jogar no Google, eu vou te explicar, né? Uma tá É largada, uma enciclopédia, cada volume era desse tamanho aqui. tá largada. Inclusive, a Barça é a da capa vinho vermelha, É, né? Meia vermelha e tal. Os que tinha menos grana compravam o genérico da Barça, que era um das capinhas azul, né? Que era o genérico. O cara tinha que ir lá ralar, meu, pegar aquela enciclopédia e, pô, deixa eu ver aqui se eu acho o assunto que eu quero encontrar. Nem sabia se ia estar lá, né? E hoje não, hoje, cara, você tem site de busca, você tem a inteligência artificial e tal, e o cara tem em questão de segundos inúmeras informações. Mas aí é o ponto que eu queria trazer, que é o seguinte: esses jovens aí, eles estão recebendo essa carga de informação, mas eles têm o filtro necessário, que uma coisa é você receber uma avalanche de informação, meu irmão, outra é coisa você filtrar é essa você informação. filtrar essa informação. Exato. É, eu, eu acho que, meu irmão, a, eu acho que a igreja hoje, como eu disse, é importante ter a digitalização da igreja, a informação na igreja, a internet associada às coisas de Cristo, mas tem que tomar cuidado por essa manipulação, entendeu? Porque a informação, ela. Agora, recentemente aí, teve aquele, né, meu irmão, isso tá em todas as mídias aí, o The King The Power lá, o garoto lá. E tem gente que vai ver aquilo como uma coisa positiva. Tem gente que vai imitar, né? É um garoto que ele conhece o evangelho, ele é pregador, ele se denomina pregador do evangelho, e tem gente que vai crer naquela palavra. E tem o outro lado que não vai crer nessa palavra. Então aí nós vamos ter o, essas pessoas, elas estão sendo discipuladas por quem? É. Pelo Cristo ou pelo ser humano? Pelo, pelo pastor, né? A pessoa física, o ser humano. Então nós temos que tomar cuidado nós temos que respeitar a nossa autoridade espiritual carnal, que é o nosso pastor. Isso eu aprendi, isso eu fui ensinado assim, e eu acho correto. Só que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o nosso pastor, ele pode errar. Ele pode não, ele erra porque ele é ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente aprende e com o que a gente Sim. absorve. Hum. Brunão, é o seguinte, eu vou ser mais duro. Se o cara ele fica 2 horas na igreja por semana, vamos pensar o cara que só vai no domingo, 2 horas na igreja por semana, mas ele fica 6 horas todo dia na internet, aí ele tá sendo discipulado pela internet, cara. Sim. Então, mas aí Entendeu? só que aí nós temos que, então, mas aí nós temos que peneirar. Vamos lá. Você é advogado. Você trabalha com processos, você trabalha com dados de pessoas, conteúdos delicados referente a pessoas. Você passa horas na internet, mas você não está passando horas na internet vendo conteúdo aleatório. Você está ali no computador, anexando um processo, está falando com o cliente, tá? Você precisa, é uma ferramenta. Sim, mas vamos lá. Você pega um Instagram de uma pessoa, pode ser da igreja, pede pra ir lá na lupa, lá na pesquisa, E ver o que ela. e vai estar o algoritmo lá. Sim, Aí a pessoa dá um somebody love e fala, não, mas o que que acontece? Eu não consumo isso daí, isso aí é teoria da conspiração, é o algoritmo que tá lançando isso na minha vida e tal, e a pessoa ela vai querer se justificar, mas o algoritmo ele não erra. Você vê o meu aqui, Bruno? Eu não tenho vergonha de mostrar, cara. Não tem mulher pelada aqui, cara. sim, Não tem, ó. Pode passar aí, ó. sim. Tem às vezes coisa de piada, tal, mas não tem aqui mulher de biquíni, mulher, ou seja,
Porque o algoritmo, ele vai, ó, tem coisa de humor, tem coisa de polícia aqui que eu gosto, que é um assunto que eu gosto de ver, tem carro, tem animal, tem de Sim. um pouquinho em um pouco. Só que, o que que acontece? Quantas pessoas você vai pedir o Instagram para mostrar isso aqui, ela vai ter coragem de te mostrar? Exatamente. Só que, então, meu irmão, Porque o camarada, principalmente homem, ele tá consumindo isso. Então, é isso que eu tô colocando. Eu não tô falando da internet que o cara usa pro trabalho e tal. Tô falando da internet que o cara, ele tá consumindo coisas indevidas e isso vai pra cabeça dele. É isso que eu tô sim, dizendo. sim, Que perfeito. o mundo tá complicado. Mas vamos pensar o seguinte: a internet então é uma tecnologia que ela vai potencializar quem você já é. Você concorda? Perfeito. Uma colocação perfeita. Mas com. Digo mais, Brunão. É o programa de debates, ideias e debate. Então diga lá, o que que você acha? Meu irmão, é assim, é uma. Vamos ser cirúrgico, né? O tempo. O tempo que você fica na internet. Não tem, meu irmão. Eu olho pra câmera aqui e falo, não tem. Pode ser o cara mais cristão de todos. Ele não vai ficar na internet 7 horas por dia vendo conteúdo cristão. Não vai. Mas não É precisa ser 20. conteúdo cristão, né? Por exemplo, eu acabei Não, de citar uma série aqui. não, tudo Por exemplo, eu bem. poderia falar assim, ó, pessoal, assiste The Chosen. Eu gosto também, que é uma série cristã. Sim. Mas eu acabei de falar que eu assisti American Goods. E tem cenas lá que é obscenas. Aí vai de você passar lá no teu controle remoto. Você ter o filtro Você de. vai lá, pô, essa cena aqui eu vou pular e acabou. E não é isso que me interessa nessa série. Agora, eu tô te dizendo que é mais fácil a pessoa que tá na internet consumir o que não deve do que o que deve. Sim, mas, meu irmão, mas vamos lá. Aí eu sou um pouco polêmico nessa posição minha, porque eu acho que a gente tem que viver dentro de uma Mas bolha. aí que A gente tem que tá. morar dentro da igreja. Porque não tem. Eu não. Aonde nós formos, em qualquer ambiente que nós formos, nós estamos sujeitos a. Vamos de novo, o filtro é importante, nós temos o filtro para entendermos o Sim, que é bom e o que não é ruim. sim. Mas o que é bom e o que é ruim, mas é complicado, entendeu? Eu não. Mas aí que tá. Isso volta no começo do Sim. assunto, quando a gente falou que é o novo campo É, espiritual. É uma meu irmão, batalha. uma das melhores séries que eu assisti na minha vida chama Breaking Bad. O irmão conhece. Sim, boa. Fala sobre tráfico de drogas. Sim, mas de forma Tem- inteligente. Só que é um De forma conteúdo, só que foi um inteligente. conteúdo que eu gostei de assistir. Só que Sim. o que que eu absorvi de bom ali? Uma questão de real da sociedade que pode acontecer. Uma história Sim, muito esperta, muito envolvente para chegar naquele. Só que é um conteúdo próprio para, se a gente for lá nos tradicionais lá, Assembleia de Deus, não, Ministério mas aí aqui está. 1970. Mas aí que Ô, meu tá. irmão, tá Eu não tô falando que a gente tem que ser, assim, tem uma ala do islamismo, né, que é chamado de muçulmanos xiitas, que são os mais radicais. E Jihad aí, islâmico, né? e aí eu brinco fazendo uma analogia, né? Mais brincando com os evangélicos do que com o Islã. O Islã eu tenho o meu respeito. Sim, a todas as religiões. Mas a todas as religiões. Mas eu brinco dizendo que tem crente evangélico xiita, né? Que é muito É. radical e tal. Eu não tô falando que você tem que ser esse cara, mas se você não tiver um filtro. Ah, não. Porque é o seguinte, eu uso muito internet e inclusive inteligência artificial para agregar conhecimento, cara. Sim. Pô, por que que a pessoa não assiste um tutorial para aprender alguma coisa nova? A pessoa não consome coisas boas. Aí, só para corroborar o que eu tô dizendo, tem uma pesquisa aqui que foi feita nos Estados Unidos pelo Instituto Josh McDowell. Ela tá desatualizada, essa pesquisa, mas eu acredito que essa pesquisa, os números eles só aumentaram, não diminuíram. E ela diz o seguinte: olha só, eu fiz um texto com essa pesquisa. Ela diz o seguinte: a internet é a janela do mundo. Todos estão conectados e as informações são aos montes. Todavia, ela não só trouxe informações,
mas também trouxe o fim da censura. Vejamos alguns dados estatísticos numéricos, segundo esse instituto. Dos 7 bilhões, na época da pesquisa era 7 bilhões, dos 7 bilhões de pessoas do planeta, 2,2 bilhões estão online. Provavelmente esse número aumentou. Há 247 bilhões de contas de e-mail. Provavelmente esse número aumentou. 5 bilhões de mensagem de texto é enviada por dia. Provavelmente esse número também aumentou. Em 2010, pelo menos uma pessoa passou em média 18 horas por semana online. Aí, olha, aqui começa a ficar perigoso. 40% das crianças nos Estados Unidos da América ficam online e a internet já ultrapassou a TV sobre sua escolha de preferência. Olha só como fica perigoso. Diariamente circulam 2,5 bilhões de mensagens de e-mail pornográfico todo dia. Diariamente, 47% das crianças acessam mensagem indesejada de conteúdo adulto. Indesejada, ela estava procurando uma coisa e veio um conteúdo adulto. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez pornografia é de 9 anos de idade. 90% entre 8 e 16 anos já tem visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes dos 18 tinham visto pornografia na internet. 80% dos adolescentes dos 15 aos 18 anos foram expostos à pornografia ao extremo. O que isso significa? Eu não faço ideia. A indústria adulta diz que 20 a 30% do tráfego de dados da internet vem das crianças. Existem mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas que está a apenas um clique na sua mão. Pornografia aumenta 300% fidelidade entre pessoas casadas. 67% dos homens e 49% das mulheres passam e pensam que pornografia é aceitável. 50% das pessoas viciadas em pornografia na internet perdeu o interesse sexual pelo seu cônjuge. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu uma amante na internet. E segundo uma pesquisa de 2002, 30% de pastores americanos via pornografia na internet nos seus últimos 30 dias da entrevista e mais 50% fizeram acesso no ano de 2001, no ano anterior. Então, a internet está fazendo um estrago, meu amigo, com a cabeça das pessoas. A internet é um meio necessário, mas é um meio complicado, né? E interessante que esse lado oculto da internet, você nem vê nenhum protestante, evangélico, pastor fala sobre isso. Deep Web Gospel. Pois é. Mas vamos lá. Aí eu vou passar para perguntar por uma pergunta aqui que vai pegar esse gancho do que eu tô falando. Você acha que é necessário fazer um jejum digital? Muito necessário. Não é pouco, não. É muito necessário. Porque, como nós já colocamos aqui, muita informação. A informação ela vem de muitas formas. Nesse meio também vem bastante fake news, vem bastante conteúdo que não agrega, que não acrescenta. Então, se você não tem a internet como uso profissional para você, tenta fazer. Eu converso com a minha mulher em casa, com a Ana, você conhece, e eu tô tentando, e eu tenho que melhorar isso a cada dia, porque eu uso a internet. Eu pratico esporte, eu tenho grupos lá do esporte, eu tenho grupo no trabalho, a gente tem grupo da família, que é onde marcamos reuniões, então, e eu tenho as coisas que eu gosto de ver na internet, que são documentários, podcasts, alguns, os vídeos do podcast do Logos, então é extremamente necessário. Mesmo que você não use para um conteúdo que não seja importante, você usa. Você usa. Sim, a Então, internet ela é uma ferramenta. ela é necessária. É necessária. Hoje em dia, meu irmão, quem anda hoje com dinheiro na carteira? Então a gente usa a internet até para acessar o nosso banco, para pagar contas, entendeu? Sim. Então, mas é necessário. Não dá para viver mais sem a internet, mas o programa de hoje é para trazer essa reflexão. Sim. Como você tem usado a internet, né? Agora sobre o jejum digital, às vezes é importante eu coloquei aqui para restaurar a concentração, diminuir a ansiedade, recuperar o seu silêncio interior,
e você voltar a ter um equilíbrio na sua vida. Porque tem pessoas que vai viajar, vai passar um final de semana num sítio, se não tiver rede de Wi-Fi, a pessoa pira. Sim, Cara, a pessoa fica louca. sim. Como é que eu vou ficar 3 dias sem internet? Parceiro, é 3 dias só. A pessoa pira, ela não consegue ficar 3 dias sem E aí internet. pega a nossa geração aí, que é uma das últimas ou a última. A minha geração foi a última, década de 80, sem internet. Sem internet. Tinha nada disso não, viu, garotada? A gente jogava bolinha de gude, peão, lá, aquela latinha no pedaço de pau, descia a rua de tonquinha, brincava de pega-pega, de esconde-esconde. Não tinha, e éramos felizes. Hoje a molecada tem muito. Aí eu vou falar da juventude. Tem muito acesso e são crianças depressivas, cara, com problemas sérios aí. E se você tirar. Tem criança que você tirar um celular dela, você arruma guerra. Ela Viralizou transtorna. um vídeo de um adolescente falando que ia Transtorna. se matar porque o pai tomou o celular, botou de castigo e Ti- tomou o celular. Cara, que pesado isso. Um que tirou o videogame lá, o moleque quebrou a casa inteira lá. Então aí, olha como que o. Olha, olha só que interessante. É os mesmos sintomas de um dependente químico. Exatamente. Isso é espiritual também. É Isso o é mesmo físico, sintoma. emocional, espiritual. É um cracudo digital. Boa, É um boa. Ó, craqueiro acho digital. que dá mais 2 perguntinhas, hein, pra nós Manda. finalizar. Compartilhar fake news, você considera apenas um erro inocente ou pecado? Aí, meu irmão, eu tenho uma visão sobre isso de você tá compartilhando a fake news, mas isso é muito pessoal, isso é muito complicado de responder pelos outros. Você tá compartilhando uma fake news sabendo que é uma fake news ou não? Mas e aí, você não tem que ter a responsabilidade, ter o cuidado de pesquisar? Sim, mas aonde você tá pesquisando? Que E- fonte? A fonte é confiável? Porque então, caiu a caneca, vai sair em todos os sites, irmão. porque você sabe que Você é uma, crente é meio besta, né? Principalmente se for fake news de política, né? então Ele já a vai, galera já entendeu? vai, não gosta do cara, vai empurrar, não, é É. verdade mesmo. Então, eu acho que vai muito. Aí agora vamos falar de Bíblia, né? Vamos falar do Evangelho. Deus sabe a intenção do coração do homem, né? O Sim. coração do homem é terra que só Deus pisa. A Bíblia diz isso, que só o Senhor alcança. Então, vai lá, varão. Manda marcha. Mas saiba que você está sendo observado. Eu Você penso, está sendo eu penso o observado. seguinte: tem um ditado que diz que o diabo tem 3 secretárias, né? Me disseram, me contaram e me falaram. As Entendeu? 3 secretárias do diabo. A fake news é a mesma coisa, irmão. Entendeu? E eu penso o seguinte: eu vou ser mais duro aqui. Se a pessoa tá compartilhando uma fake news que ela sabe que é fake news, isso é falso testemunho, isso pode lesar alguém. Isso entra em esfera criminal. Porque é difamação. Sim, Difamação é você atribuir má fama a alguém. sim. Calúnia, né? Difamação, né? Isso pode trazer danos ao próximo, e aí o evangelho diz ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está fazendo algo que vai prejudicar o seu próximo, isso é manipulação da verdade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é pecado, Tem irmão. um, Se tem, você está fazendo consciente. tem um filme sobre isso. E outra, além de ser pecado, é mau caráter. Sim, mau caratismo, maldade. Tem um filme sobre isso, né? Não é um filme cristão, mas foi um filme que eu assisti quando eu era garoto. Chama A Vida de David Gale. É uma mulher que acusa um homem de estupro e ele não cometeu o crime e ele é condenado à morte. Ele morre e depois ela vai e fala que era mentira. Toma nota aí. Bom, última pergunta. Última pergunta. Vamos falar. Depois dá para fazer um programa só sobre inteligência artificial. Mas vamos fazer Legal. essa pergunta. A inteligência artificial, Brunão, na sua opinião, é uma ameaça ou uma ferramenta para a igreja? 50-50. 50-50. Tem que saber, a gente tem que saber. E a inteligência artificial é uma nova tecnologia, né? Que, assim, tem que tomar cuidado. Eu já vi coisas, assim, eu tenho uma percepção boa para vídeos, assim, com inteligência artificial. Não tô falando que eu sou o expert, não é isso não, mas eu tenho uma perspicácia. Tem coisas que, meu, eu vi um vídeo um exemplo, um jacaré saindo do rio pegando a mulher. Aí, aí
o cara explicando. Em um outro vídeo que aparece o Lula falando não sei o quê, o Bolsonaro não sei o quê, aí no final do vídeo aparece o criador do vídeo, já viu isso aí? O cara É. falando, ó, isso aqui é uma IA, tal, 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 então tome Pô, os cuidado. caras botaram o Lula e o Bolsonaro fazendo churrasco, mano. Cara, e é. A IA, ela E- não, aí, não, não aí tem mais parâmetro. Aí você pega, aí eu vou, entendam a minha colocação, você pega a juventude aí, já fica, que tem acesso à tecnologia, já fica meia travada com isso. Imagina quem é mais veterano, quem é mais antigo, que teve pouco. Os meus pais não tiveram acesso nem à internet. Se você botar o Bolsonaro fazendo pipoca e o Lula passando chocolate em cima, minha mãe vai falar, os dois viraram amigo. Não, tem uma Entendeu? parada agora da IA que é a Deepface, né? É, Deepface. O meu, a IA cara, tá o cara, o demais. cara troca o seu rosto e É tal. demais. Então tem que tomar cuidado, porque aí volta volta num ponto da pergunta de antes. Você pode usar IA para incriminar alguém. Então é Você perigoso, né? monta um vídeo A parada é tipo série você, Black Mirror. você pega um vídeo de um cara fazendo alguma besteira e põe o rosto de alguém lá perfeito, as pessoas não vão pesquisar, a maioria das pessoas já vão te O condenar. pior que não vão mesmo. Mas, Brunão, boas colocações. Eu tô nessa. Acho que depende do uso. Depende do Cara, uso. depende. Mas eu queria pontuar aqui, na minha opinião, o que tem de positivo e o que tem de negativo. De positivo eu vejo aqui uma ferramenta que pode te auxiliar numa pesquisa, Sim, num estudo ali que você está fazendo, pode te ajudar na sua comunicação, pode te ajudar na sua organização, né? Então tem os seus aspectos positivos. Cara, mas isso reduz um pouco a questão da espiritualidade. Tô falando agora a nível religioso. Cara, tem pastor que ficou automatizado, mano. sim. Veio um na mente aqui, eu não posso nem falar, mas tem pastor que é o seguinte, ele chega na igreja, cara, se o tablet dele descarregou, Ele não o prega. cara fica maluco, mano. Ele O não prega. cara, me arruma uma fonte aqui, onde tem tomada na igreja, que o cara ele tem que botar o tablet dele pra carregar, porque ele precisa do tablet pra fazer o sermão dele, cara. Que loucura. Exatamente. Entendeu? E são muitos. Nada contra quem usa tablet, tá? Mas eu não, Então, também não concordo, não gosto. ou seja, pode cair no risco de cair numa superficialidade, né? É, Então a questão para mim não é usar ou não usar, é quem governa quem. É mais sim. ou menos. A igreja usa a tecnologia como instrumento ou é moldada por ela sem perceber? Essa é a questão. Mas eu vou concluir, Brunão. Na verdade, eu vou passar para você fazer as suas considerações finais. Já deixa suas redes sociais. E o Bruno, ele é grafiteiro, artista de primeira. Você quiser fazer um grafite na sua igreja ou na sua empresa, acessa o Instagram profissional dele. Deixa os seus contatos aí, suas considerações finais, Brunão. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Wagner, ao programa Logos, meu amigo pessoal, meu amigo na vida. Grande honra. E ele sabe o carinho e o apreço que eu tenho por ele e pela família. Minhas redes sociais, meu Instagram é Bruno H. Fagundes, arroba Bruno H. Fagundes. Vocês me acham lá. Ou também na minha página profissional, Gruman Pinturas. Gruman com 2 M's. Gruman underline Pinturas. Por ali vocês me acham, tem o meu contato lá, eu respondo. E é isso, meu irmão. Agradecer por esse programa. Um privilégio imenso estar sentado nessa mesa onde passaram grandes homens de Deus, grandes doutores. E eu me sinto honrado e privilegiado aí por poder participar desse programa aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Vamos Brunão, para cima. gratidão você estar aqui no programa Logos. Foi uma conversa inspiradora. Você que vai nos acompanhar na internet, espero que tenha feito sentido para você. Esse programa é para a gente, além de fazer um alerta, trazer uma reflexão. Mas para não deixar a pergunta em aberto, né? A internet pode nos afastar de Deus? A internet pode nos afastar de Deus se ela se tornar a principal formadora da nossa consciência, né? Correto. Mas também pode ser uma ferramenta de expansão da pregação do evangelho. Então a questão nunca foi o meio, a questão sempre foi o nosso coração, né? Onde Exatamente. está o nosso coração? Ali Vou está o nosso deixar, tesouro, né? vou deixar minhas redes sociais. Deixar um abraço pro Fernando ali que está operando a mesa, nos auxiliando aqui no Grande estúdio. profissional aí, o Fernando. E é isso aí.
programa logo está caminhando para a reta final, mas siga nas nossas redes. Instagram, @WagnerPedroLima. Lá na bio tem um link que te direciona para o YouTube e você vai encontrar esse programa na íntegra. Mas você também pode acessar no TikTok. Os cortes desse programa também vai estar com @WagnerPedroLima. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que ficou até o final. Tamo junto. Meu forte abraço.